Ao redor do mundo, tribos nativas mantêm tradições e rituais que atravessam gerações, preservando a essência de suas culturas ancestrais. Entre esses rituais, alguns podem parecer incomuns, bizarros ou até assustadores para quem observa de fora. No entanto, para essas comunidades eles têm significados profundos, muitas vezes ligados à espiritualidade, às transições de vida e às suas conexões com o mundo natural e divino, e será esses rituais que você vai ver aqui hoje. Eu sou o Pock e o vídeo de hoje é sobre rituais mais loucos de tribos nativas. Em algumas culturas e tribos indígenas, afiar os dentes faz parte de rituais que reforçam a identidade cultural e espiritual. Um exemplo notável é a tribo Mentawai, que vive nas ilhas Mentawai, na Indonésia, onde essa prática está profundamente enraizada em suas crenças de beleza e espiritualidade. Para os Mentawai, a estética e a harmonia com os espíritos são centrais. Dentes afiados são vistos como um símbolo de beleza, especialmente entre as mulheres. O processo é conduzido por um xamã ou ancião da tribo, usando ferramentas simples como pedras ou cinzéis para limar os dentes até que eles fiquem pontiagudos. Tudo isso é feito sem anestesia e a dor é considerada a parte crucial da transformação, representando força e resistência. A crença principal é que dentes afiados agradam aos espíritos da natureza, promovendo harmonia espiritual. Para as mulheres, modificar a aparência física também significa moldar sua conexão com os espíritos, garantindo proteção e saúde. O valor estético também é importante. Assim como em outras sociedades onde a beleza define status social, dentes afiados são um sinal de cuidado e adesão às tradições. Além disso, afiar os dentes simboliza a identidade cultural da tribo, uma prática que conecta os membros com seus ancestrais, reforçando a união social e transmitindo as tradições de geração em geração. O ritual da tucandeira, realizado por tribos da Amazônia, como o Satere Mauê, é um dos ritos de passagem mais intensos e conhecidos do mundo. Esse ritual marca a transição de jovens meninos para a fase adulta, simbolizando força, resistência e coragem. As tucandeiras, também conhecidas como formigas-bala, são as protagonistas do ritual, famosas pela extrema potência de sua picada, considerada uma das mais dolorosas entre os insetos. Para o ritual, os anciãos da tribo preparam luvas trançadas de palha nas quais as tucandeiras são colocadas com os ferrões voltados para o interior da luva. Essas formigas são previamente mergulhadas em uma solução à base de ervas para deixá-las temporariamente imóveis. O jovem que passa pelo rito de iniciação deve colocar as luvas com as formigas vivas nas mãos. Quando as tucandeiras despertam, elas começam a picá-lo repetidamente. Ele deve suportar a dor sem gritar ou demonstrar fraqueza, permanecendo com as luvas por cerca de 10 minutos. As picadas das tucandeiras causam uma dor intensa e imediata, muitas vezes descrita como insuportável, além de sintomas como inchaço, febre, tremores e espasmos musculares que podem durar horas. O jovem não passa por essa experiência apenas uma vez. Para ser reconhecido como adulto, ele precisa repetir o ritual várias vezes, em algumas ocasiões chegando a mais de 20 sessões ao longo de meses ou anos. A capacidade de suportar a dor das picadas da tucandeira também é vista como uma forma de adquirir honra e status dentro da comunidade. Aqueles que concluem o ritual são respeitados por sua bravura. O ritual do Salto da Fé, praticado pela tribo Bunlap, na ilha de Pentecostes, no arquipélago de Vanuatu, no Pacífico Sul, é uma cerimônia tradicional conhecida como Nagou, ou Salto da Terra. Esse rito é considerado uma das tradições mais impressionantes e perigosas do mundo, tendo como objetivo principal demonstrar coragem, purificação e a transição para a vida adulta. Os homens da tribo constroem uma torre de madeira que pode ter entre 20 e 30 metros de altura. A estrutura é montada usando apenas materiais naturais, como tronco, cipó e galhos, cuidadosamente entrelaçados para suportar o peso dos participantes. No lugar de cordas ou equipamentos de segurança modernos, os saltadores amarram cipós nos tornozelos e esses cipós são medidos com precisão para garantir que o participante chegue o mais próximo possível do solo sem tocá-lo de maneira brusca, em um salto extremamente veloz. Os homens, um a um, escalam a torre e saltam de diferentes alturas de acordo com
com sua experiência e fase de vida. Os cipós são os únicos elementos que impedem uma queda fatal. Durante o salto, o corpo fica quase vertical e o objetivo é que a cabeça ou os ombros toquem levemente o solo. Esse ato de extrema coragem simboliza a confiança do saltador nos espíritos e sua aceitação dos perigos da vida. Também é um momento de purificação espiritual e fortalecimento da conexão com a Terra. Para os jovens da tribo Bunlap, o salto marca sua transição para a fase adulta. Aqueles que realizam o salto são vistos como homens prontos para enfrentar os desafios da vida com coragem e sabedoria. A lenda que fundamenta o ritual conta a história de uma mulher que, para escapar de seu marido abusivo, ela subiu em uma árvore e se atirou amarrando cipós nos tornozelos para sobreviver. O seu marido a seguiu, mas sem os cipós ele acabou morrendo. A prática do salto teria surgido como uma forma de os homens demonstrarem sua coragem. O ritual Cho'od envolve a prática de tatuagem na gengiva e ele é realizado por alguns grupos étnicos africanos, particularmente em partes da África Ocidental. Essa prática está ligada a crenças culturais, estéticas e espiritual. O ritual consiste na aplicação de tatuagens diretamente na gengiva, usando tinta preta ou azul. A cor escura dessas tatuagens é considerada um símbolo de beleza e força, além de representar a identidade cultural. Assim como em outros rituais de tatuagem, as ferramentas utilizadas são tradicionalmente simples, como agulhas ou pequenas lâminas, e a tinta é aplicada diretamente nas feridas abertas na gengiva. A tatuagem na gengiva é feita exclusivamente por mulheres, principalmente por razão estética. Nessas culturas, gengivas escuras são vistas como mais atraentes e como um símbolo de beleza. Além disso, a prática pode marcar uma passagem, simbolizando que as mulheres atingiram sua plena feminilidade. Assim como muitos rituais de modificação corporal, o Cho'od é visto como uma demonstração de resistência à dor e força interna. O processo é muito doloroso, mas suportar essa dor é considerado um sinal de maturidade. Embora o ritual Cho'od seja raro e pouco conhecido fora das regiões onde ele é praticado, ele permanece um exemplo fascinante de como as modificações corporais podem carregar significados profundos. A tribo Tanger, que vive nas encostas do Monte Bromo, um vulcão ativo na ilha de Java, na Indonésia, é conhecida por praticar a cerimônia Yadnya Caçada. Essa cerimônia anual, também chamada simplesmente de caçada, é um importante ritual religioso e cultural para os Tanger, uma comunidade hindu que preserva suas tradições há séculos, mesmo em um país predominantemente muçulmano. A cerimônia caçada remonta à lenda dos fundadores do povo Tanger. Segundo a tradição, o casal que não conseguia ter filhos pediu ajuda ao deus do Monte Bromo. Em resposta, o deus lhe concedeu 25 filhos com a condição de que o mais novo fosse sacrificado ao vulcão em troca da fertilidade da terra. A lenda diz que após o nascimento dos filhos, o casal inicialmente resistiu ao sacrifício, mas o filho mais novo, Kesuma, acabou se sacrificando voluntariamente. Desde então, a cerimônia é realizada anualmente em homenagem ao sacrifício de Kesuma e como forma de agradecimento pelos frutos da terra. Durante o Yadnya Caçada, os Tanger escalam o Monte Bromo e fazem oferendas ao vulcão, acreditando que isso trará bênçãos, proteção e colheitas abundantes. As oferendas são produtos agrícolas, como arroz, fruta, vegetal, além de animais como cabras e galinhas. Esses itens são jogados diretamente na cratera do vulcão como uma forma de alimentar o deus da montanha. A cerimônia também envolve orações e cânticos conduzidos por sacerdotes chamados dukuns, que guiam a comunidade em suas preces para a montanha e aos deuses hindus. Essa mistura de crenças hinduístas e animistas reflete a longa história de sincretismo cultural dos Tanger. O ritual de suspensão corporal é uma prática ancestral observada em diversas culturas e tribos ao redor do mundo. Essa prática envolve a suspensão do corpo humano através de ganchos perfurados na pele, com diferentes significados espirituais, sociais e culturais. Embora tenha origens antigas, algumas pessoas ainda praticam a suspensão corporal nos dias de hoje. A suspensão corporal era usada em ritos de passagem, cerimônias religiosas ou como forma de buscar visões espirituais
e entrar em estados alterados de consciência. Uma das práticas mais conhecidas era realizada pelos Mandan, uma tribo indígena da América do Norte, no ritual chamado Oquepá. Esse rito de passagem era reservado aos jovens da tribo que eram suspensos pelo peito com ganchos perfurando a pele. O objetivo era testar sua resistência à dor e seu espírito de sacrifício. O ritual simbolizava uma morte simbólica e renascimento, preparando os jovens para se tornarem guerreiros e membros plenos da tribo. Atualmente, a prática está mais associada a comunidades de modificação corporal e performance artística, em vez de rituais espirituais ou culturais tradicionais. Mesmo assim, muitos indivíduos e grupos ainda utilizam a suspensão corporal como uma forma de autoexploração e transcendência física e espiritual. Existem festivais e encontros dedicados à suspensão corporal onde pessoas de diferentes partes do mundo se reúnem para praticá-la em um ambiente seguro e controlado. Nesses eventos, a suspensão é realizada com rigorosos cuidados de higiene e segurança sob a supervisão de profissionais experientes, minimizando os riscos de infecção ou lesões. O ritual do corte de dedo é uma prática tradicional da tribo Dani, que vive na região montanhosa de Papua, na Indonésia. Essa tribo tem um dos costumes de luto mais extremos e simbólicos do mundo, no qual o corte dos dedos, ou parte deles, era realizado como uma forma de expressar o profundo sofrimento e respeito pela morte de um ente querido. Quando um familiar próximo, como o filho, marido ou irmão falecia, algumas mulheres da tribo Dani cortavam a ponta de um ou mais dedos para demonstrar seu pesar e dor emocional. O corte de partes do corpo simbolizava o sofrimento físico como reflexo da dor emocional. Ao perder um ente querido, acreditava-se que o corte de um dedo representava a ruptura de um elo importante entre as pessoas. Geralmente, o ritual era praticado por mulheres, embora em algumas ocasiões os homens também participassem. O ato era realizado por um membro da comunidade que utilizava ferramentas simples como lâminas ou facas. Após o corte, o dedo era queimado para evitar sangramento e infecções. Algumas fontes relatam que a prática incluía o envolvimento dos dedos com fibras vegetais para ajudar na cicatrização. Os Danes acreditavam que o corte dos dedos ajudava a apaziguar os espíritos dos falecidos. O sacrifício corporal era visto como uma forma de satisfazer os espíritos dos mortos, garantindo que eles descansassem em paz e não perturbassem os vivos. Atualmente, o governo da Indonésia proíbe o ritual do corte de dedo, considerando-o uma prática perigosa e violenta. Com o tempo e a influência de valores externos, a tradição foi praticamente abandonada por essa tribo. No entanto, alguns membros mais velhos da comunidade ainda têm dedos amputados, sendo uma marca visível de sua conexão com essa antiga tradição. O ritual de andar sobre carvão em brasa é uma prática antiga e espiritual presente em muitas culturas, incluindo a cultura hindu na Índia. Esse ritual é conhecido como Temiti, é um ato de devoção que simboliza fé, coragem e purificação espiritual. Ele é realizado principalmente no sul da Índia e em comunidades hindus em países como Sri Lanka, Singapura e Malásia. O Temiti está associado à devoção à deusa Draupadi. Segundo a lenda, Draupadi, casada com 5 irmãos Pandavas, foi forçada a andar sobre o fogo para provar sua pureza e lealdade após um período de provações e dificuldades. O ritual de andar no carvão em brasa é uma recriação simbólica desse episódio, onde os devotos repetem um ato para demonstrar sua devoção e coragem, buscando bênçãos e proteção da deusa. Esse ritual costuma ser realizado em templos hindus durante festivais religiosos. Antes de caminhar sobre o carvão, os participantes passam por orações, meditações e jejuns para se prepararem espiritualmente. O longo caminho de brasas em chamas é preparado e os devotos caminham descalços sobre as brasas em um estado de profunda concentração. Eles acreditam que com devoção sincera poderão atravessar as brasas sem sofrer queimaduras graves, sendo protegidos pela graça da deusa. Para os devotos, andar sobre o carvão em brasa é um ato de entrega total à divindade. Esse foi o vídeo, desse seu like. O João Bruno falou e tchau.